Pessoal, continuando as nossas aulas sobre geometria plana, nessa aula iremos aqui falar de mais alguns conceitos que são importantes para o nosso estudo. Bom, na aula passada nós falamos aí das noções primitivas e nessa aula então iremos entender o que é um segmento de reta. Bom, se você acompanhou a aula passada, nós falamos aí da reta. Intuitivamente, uma reta ela é uma linha onde nós representamos ela com as letras minúsculas do nosso alfabeto. Bom, e aqui apenas para ilustrar, marquei aqui um ponto A. Bom, o que são semirretas? As semirretas, elas, na verdade, é como se fosse uma parte da reta. Por exemplo, nesse caso aqui, observe que eu tenho o ponto A. O meu ponto A divide a minha reta em duas partes. Essa parte está do lado de cá e essa outra parte que está do lado de cá. Cada uma dessas duas partes que a reta fica dividida pelo ponto A, são chamadas de semirretas. Então, nesse caso aqui, eu tenho aqui o ponto A, igualzinho nós tínhamos aqui, e nós temos aqui em rosa esta semirreta. E essa semirreta, observe que ela tem origem no ponto A e passa pelo ponto B. E a gente vai então representar, ou seja, vai denotar essa reta dessa forma aqui, AB e uma setinha indicando o sentido da semirreta. Nesse caso aqui o sentido é de A para B, conforme você está vendo aqui. Então nesse caso aqui nós temos então a semirreta AB. Agora, o que é um segmento de reta? Imagine que você tem aqui uma reta e você vem aqui e corte essa reta em dois pontos. No caso aí, no ponto A e B. Quando você cortar essa reta, você vai ter apenas um pedaço dessa reta. Esse pedacinho dessa reta é o que nós chamamos aí de segmento de reta. Os pontos A e B são os extremos aí do meu segmento, beleza? Bom, uma coisa que a gente vai fixar aqui ao longo das aulas é o seguinte. Quando eu escrever AB, observe que eu não coloquei mais nada além de AB. Este AB vai representar o segmento em si. E quando eu colocar aqui uma barrinha sobre ele, eu vou estar me referindo à medida do segmento AB, ou seja, o seu comprimento. Existem alguns autores de alguns livros que preferem aí fazer a troca, ou seja, AB representa o segmento e AB sem esse tracinho aqui em cima representa o comprimento. Mas, por uma questão aí de preferência, eu estarei utilizando dessa forma, mas nada impede que você venha aí fazer o contrário. Agora que a gente já sabe o que é um segmento de reta, já sabe o que é uma semirreta, nós iremos agora falar sobre a adição de segmentos. Para que a gente possa fazer a adição de segmentos, a primeira coisa é que a gente tenha que esses dois segmentos eles sejam colineares, ou seja, que eles estejam aí numa mesma reta. Eu não desenhei a reta aqui para que a gente não venha poluir tanto o nosso desenho, mas o segmento AB ele é colinear. O segmento AB e o segmento BC, eles são colineares, ou seja, tem uma reta que passa por eles. E nesse caso, a medida do segmento maior, que é AC, ele pode ser quebrado da seguinte forma. AC, ou seja, o comprimento de AC é o comprimento de AB mais o comprimento I de BC, que é exatamente essa expressão que nós temos aqui. Outro conceito importante, pessoal, é o conceito de ponto médio de um segmento. O ponto médio que eu estou representando aqui por M, ele é um ponto que ele pertence ao segmento e que ele divide o nosso segmento em dois segmentos congruentes, ou seja, de mesma medida. Neste caso aqui, como M ele é o ponto médio de AB, então a medida de AM é igual à medida de MB. E é muito comum também a gente colocar essas marcações que vocês estão vendo aqui. Ó. Coloquei essa marcação aqui em laranjado, igualzinho essa que está de cá, para indicar que esses dois segmentos aqui, AM e MB, eles são congruentes, têm a mesma medida. Ok, pessoal? Então, nessa aula nós vimos aí o que são segmentos. E para que não fique apenas nessa parte teórica, vamos aqui fazer dois exemplos para que a gente possa então fixar as ideias apresentadas até o momento. No primeiro exemplo, eu sei que a medida de AC, ou seja, do segmento AC, é igual a 10. E eu sei que AB é igual a x mais 1 e BC é igual a 5. Vamos determinar o valor de x nesse caso. Bom, conforme nós vimos aqui anteriormente, quando a gente estava falando aqui de segmento, de adição de segmentos, nós vimos que nós podemos aqui pegar o segmento maior e decompor ele como uma soma de outros dois segmentos, que nesse caso é o AB e o BC. Vamos fazer essa mesma ideia. Sabemos que
o segmento AC, a medida dele é igual à medida do segmento AB mais a medida do segmento BC. Bom, eu sei que a medida do segmento AC que foi me dada é igual a 10. Então, eu sei que 10 é igual. A medida de AB é igual a x mais 1. Então, temos x mais 1 mais a medida do segmento BC, que nesse caso aí ele falou que é 5. Então, temos que 10 é igual a 1 mais 5 é igual a 6. Então, vai ficar x mais 6. Passando 6 para o primeiro membro e já invertendo os membros, obtemos o seguinte, que x é igual a 10 menos 6 e, portanto, o valor de x, nesse caso, é igual a 4. Então, observe o seguinte, se eu pegar o 4 e substituir aqui, nós iremos obter que o segmento AB é igual, nesse caso aí, a 5. E 5 mais 5 é igual a 10, que é exatamente o que nós tínhamos anteriormente, ou seja, que AC é igual a 10. Bom, vamos aqui fazer agora mais um exemplo, só que agora envolvendo aí o conceito de ponto médio. Bom, lembrando aqui que o ponto médio, ele é um ponto que pertence aí ao segmento e que divide o segmento em duas partes congruentes, ou seja, de mesma medida. Então, nesse caso aqui, como M ele é ponto médio do segmento AB, eu sei que a medida de AM é igual à medida de MB. Bom, agora basta que a gente venha aqui fazer a substituição. A medida de AM, nesse caso aqui, é igual a 2x menos 1. E eu sei que a medida de MB é igual a x mais 5. Agora nós iremos fazer duas operações. Vou passar o x para o primeiro membro e o menos 1 eu vou passar aí para o segundo membro. E em ambos eu vou trocar o sinal. Então nós teremos aqui nesse caso 2x menos x. O x estava positivo e ele veio negativo. Isso é igual a 5 mais 1. Estava negativo, ficou positivo. Aqui nós obtemos que x é igual a 6. Para que a gente pudesse, então, resolver esse exercício, nós simplesmente aplicamos aqui estes dois conceitos que eu julgo que são conceitos importantes. Na próxima aula, iremos dar continuidade aos nossos estudos. Espero que você tenha gostado e até a próxima aula.